Nós temos falado nas últimas semanas justamente de algumas coisas que são importantes para nós, assim, como igreja, né? Porque a gente fala, às vezes você vem, está participando, né? Começa a participar enfim, ouve, né? Às vezes um estudo, ouve a palavra, enfim, conversa pessoalmente com o outro, mas às vezes fica algumas coisas nesse, né? Puxa, o que será que é importante para a nossa igreja SP, né? Qual será que é realmente aí que tom, né? Que música que esses caras querem tocar, né? Porque, enfim, você, às vezes tem essas questões, essas dúvidas, ou às vezes nem tanto, mas, enfim, para a gente é importante, nesse momento, a gente poder afirmar e reafirmar algumas coisas que tem a ver com a forma que é o jeito, né, da gente acreditar e viver esta comunidade de fé que é a nossa igreja SP. E hoje nós vamos falar sobre um desses aspectos que a gente construiu no começo, né, dessa caminhada. A gente fez um trabalho que até é uma das coisas que eu trabalho profissionalmente, assim, também, que tem a ver com gestão de marca. A gente fez um documento, né, que é um DNA de comunicação, que tem a ver com a forma que a gente quer ser percebido pelas pessoas, né? Então a gente tem esse documento lá, e talvez você já deve ter ouvido a gente falar destas palavras. São 3 palavras que elas são pilares de expressão da nossa igreja, e tudo que a gente quer comunicar, de alguma forma, às vezes muito explicitamente ou mais subjetivamente, tem esses 3 pilares, e cada um desses pilares, que são 3 palavras, tem diversas coisas que aquilo significa, né? Esses nossos 3 pilares de comunicação são urbana, acolhedora e provocativa. Tá? São essas 3 palavras que a gente definiu como pilar para expressar quem a gente é e o que a gente acredita. Tá? Tem a ver com a questão do que a gente entende que Deus está nos chamando para fazer como igreja. Né? A gente falou, queremos ser uma igreja para a cidade, né, para a cidade de São Paulo. Queremos ser uma igreja que dialoga com as diferentes culturas dessa cidade e de tantas outras, né? Enfim, então, este DNA de comunicação que definiu essas 3 palavras, e talvez você já deve ter ouvido a gente falando isso em alguns momentos, que a gente quer ser uma igreja, então, urbana. Então, urbana tem a ver com as questões da cidade, propriamente dita, né? As diferentes tribos, a cultura, a arte, a correria, o caos, o que a cidade nos diz, o que a gente diz para ela. A gente já falou um pouco mais disso em outras circunstâncias. E a questão de ser acolhedora, né, também. A questão de ser acolhedora tem a ver com fazer com que as pessoas se sintam à vontade quando elas chegam e elas não se sintam vendidas, né? Então a gente tem um cuidado assim para que especialmente os de fora ou os que não têm uma familiaridade muito grande com esse meio, né, cristão, evangélico, ele não se sinta vendido na relação, né? É muito ruim, então você vai ver que a gente evita ao máximo jargões assim que o cara não entende, não faz ideia, né? Então assim, as nossas mensagens, por exemplo, né, os assuntos, os temas, né, os títulos são títulos de fácil entendimento, né, para quem tá chegando agora. De repente você não vai ver uma série de mensagens nossas que a gente vai dizer assim, os aspectos da santificação, da propiciação do cordeiro que foi imolado. Pô, o cara não entende nada disso, né? O que é propiciação, santificação? O cara fala, não entende. Ele fica vendido na relação. Então, ainda que esses aspectos apareçam como conteúdo, eles não vão aparecer de uma maneira que a pessoa de fora ou que está chegando agora, ela se sinta constrangida e fala, puxa, o que esses caras estão falando? Então, tem a ver o urbano e a acolhedora com isso. Mas hoje, especificamente, eu quero trazer mais a atenção à palavra provocativa, né? Então, assim, poxa, nós queremos ser uma igreja provocativa. E o que isso significa? Né? O que significa ser uma igreja provocativa? É disso que a gente vai falar hoje. Tá? A essência da palavra provocativa tem a ver com desafio, tem a ver com uma chamada para ação, né? Tem a ver com algo que te tira de uma zona de conforto. Tá? Tem a ver com algo que, assim, puxa, não é o conhecimento pelo conhecimento, né? Não é o fim pelo fim mesmo. É a ideia de, puxa,
Vamos falar sobre algo e agora o que faremos diante disto, né? Quais são as ações que podemos tomar, né? Quais são as ferramentas que nós podemos usar para continuar melhorando, ajudando, enfim. Então, a ideia de provocativa tem a ver com sempre trazer à tona algo que tem uma relação muito boa, assim, com a dúvida. Com a dúvida, é gerar a dúvida mesmo, né? Porque a gente até já falou em outro momento uma mensagem sobre a importância da dúvida na caminhada, né? Porque se eu sei tudo, eu não tenho dúvidas, né? E se eu não tenho dúvidas, então eu não aprendo mais, eu já sei o que tem que saber, e a gente acredita que a dúvida, a gente vive constantemente com ela, e essa dúvida aqui, ela tem espaço, né? Aqui ela tem lugar, né? Então aqui a gente já falou em outros momentos também, a gente trata perguntas, a gente não trata perguntas difíceis e complexas com respostas simples e superficiais, né? A gente acredita que tem questões que são muito difíceis e que às vezes vêm do fundo do coração de uma pessoa e ela precisa ser acolhida, né, da maneira bem respeitosa. Então, assim, essa provocação tem a ver com admitir que nós não sabemos tudo, e tem a ver com a questão de perguntar, de questionar, de confrontar, mas sempre deixando o respeito, né? Porque às vezes a pessoa não quer viver, não quer saber, não quer mudar. E tudo bem, né? É um direito que ela tem. Então, tem a ver com esse espaço para questionar. E a gente até abre aqui no final, né, para quem quiser falar, perguntar, enfim, as nossas relações. Então, você vê, a gente sabe que em alguns outros lugares as perguntas não são muito bem-vindas, né? Fala assim, puxa, você está aqui para ouvir, né? Fique quieto e aprenda, né? Aqui não, a gente acredita que a gente pode aprender muito uns com os outros, né? E tem a ver com uma situação, eu me lembro uma vez, participando de um acampamento, né, de jovens e tal, uma pessoa lá que ela contando para um grupo de pessoas que a igreja que ela participava, ela falou assim, lá, se a gente começa a perguntar muita coisa, essa menina disse, né, o pastor lá diz que a gente está endemoniada, né, que é tipo, está questionando muito, né. Aí eu dei uma risada e falei assim, bom, aqui, se ninguém pergunta nada, é que a gente acha que está endemoniado, né, porque como é que pode a pessoa não ter nenhum tipo de dúvida, de questionamento, concordar com tudo, aí é aí que mora o perigo, né. Então, assim, a ideia da provocação, ela tem a ver com uma chamada para ação, uma chamada para reflexão, né? É uma coisa que, de repente, desafia e faz com que você pense que talvez você não saiba tudo e que a gente pode aprender muito uns com os outros. Isso é muito legal, porque se a gente for olhar, e assim, puxa, da onde que a gente tira esse jeito de viver a fé, né? Que a gente diz que queremos ser uma igreja provocativa, uma igreja, então, que faz perguntas e dá espaço para que perguntas sejam feitas e a gente valoriza, né, esta forma de viver a fé, onde um tem dúvida e ele pergunta e o outro, de repente, também tem dúvida e a gente vai juntos, né, buscar no Senhor, né, a sabedoria, a resposta e entendendo também que tem situações que são mistérios e é muito difícil explicar, né? Tem coisas que são muito difíceis de explicar. A gente tira da própria Escritura, né? Da própria forma que Jesus viveu na sua caminhada aqui na Terra, né? Se a gente for ler os capítulos dos Evangelhos, nós vamos ver Jesus em diversos momentos se dirigindo às pessoas com perguntas, chamando elas para reflexão, para o pensamento, né? Enfim, nós vamos ver ele deixando várias questões em aberto para que as pessoas pudessem pensar e tirar suas conclusões e continuar se interessando pelo assunto ou não. E especialmente sobre isso, eu queria ler um trecho que, para mim, acho que é um dos que me chama mais atenção assim, nas Escrituras sobre este espaço para o diálogo, para a conversa, sabe? Para, tipo, puxa, vamos ouvir um ao outro, né? Vamos ouvir o que o outro pensa e, às vezes, a dúvida do outro. Porque a gente sabe, às vezes você está aqui e é complexo isso. Às vezes você está aqui, mas no fundo, você tem dúvidas, né, sobre algumas questões da fé. E tudo bem,
né? E às vezes a gente finge que acredita, né? E no fundo não acredita. Aqui a gente quer dizer que não tem problema nenhum se você tem dificuldades para crer em algumas coisas, né? E que você não as compreende. E aí eu queria ler com vocês aqui um trecho, está lá no livro de Isaías, né? Isaías é um profeta lá que escreveu um livro no Antigo Testamento. Isaías, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Esse capítulo 1 de Isaías, está acontecendo várias coisas aqui que o profeta está dizendo assim, é um capítulo legal, a gente nem vai ler tudo, mas é bem bacana, assim, meio que Deus está falando que ele está enfadado com algumas coisas que os caras estavam fazendo lá. Ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem, vocês me cansam, né? E eu achei muito interessante isso, porque eu fico pensando que um dos grandes desafios da nossa igreja SP é não cansar Deus com os nossos cultos, né? Porque esses caras, eles cansavam Deus. Ele está falando assim, puxa, parem de fazer isso, mano, parem, nem fala mais comigo, é mais ou menos isso. Deus estava de saco cheio. Então, você imagina que chato que é, né? Então, Deus nos conceda a graça de não cansar o Senhor com os nossos encontros, né? Então, se você às vezes se sente cansado com o culto, não fique triste também, porque o próprio Deus às vezes se cansa. Então, olha o que está acontecendo aqui. E aí ele está dizendo assim, puxa, vocês fazem um monte de coisa aí, mas é só da boca para fora, cara, é só perfumaria, é só comportamento, é só solenidade e tradição que não tem sentido. E aí, enfim, esse é mais ou menos o cenário aqui. Aí olha que interessante o que diz no versículo 18 e 19 do capítulo 1 de Isaías. Ele fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então ele fala, vinde e arrazoemos. Arrazoar puxa, vamos pensar sobre, né? Vamos refletir. Cara, olha que coisa legal, né? Está dizendo, puxa, vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir. E eles viviam cumprindo diversos rituais, mas que não tinha a profundidade do coração. Era só um comportamento, né? E a gente sabe que os nossos comportamentos, eles são baseados muitas vezes nos nossos valores. Esses valores que a gente tem a ver com o que a gente acredita, né, com as nossas crenças. E mais lá embaixo, ainda mais profundo, né, se você imaginar um iceberg assim, a ponta é o comportamento, né? É o que a gente vê as pessoas, por exemplo, fazendo ou deixando de fazer. Mas esses comportamentos, eles têm a ver com o que a pessoa tem de valor para ela. Esses valores têm a ver com as crenças que ela tem, e essas crenças são completamente influenciadas e inspiradas na cosmovisão, que é a maneira pela qual, a lente pela qual ela olha todas as coisas, né? Então a gente acredita que ser provocativo, inspirado no jeitão de Jesus, tem a ver com ir buscar as questões lá na cosmovisão, que é a maneira que você vê, por que você vê, né? Então, gente, mais do que ter aqui, por exemplo, na nossa igreja, uma série de regras, por exemplo, e dizer, não, aqui tem que ser assim, tem que ser assado, não. A gente quer que cada um aqui possa pensar, refletir, buscar o entendimento do que faz, por que faz, e o que não faz, por que não faz. E nós não queremos produzir comportamentos. Nós queremos influenciar uma cosmovisão a partir do reino de Deus, né? Que tem a ver com amor, com perdão, com graça, com mudança de comportamento, mas de dentro para fora, entende? Essa é o nosso desejo, esse é o nosso desafio. Então, por isso que a gente acredita que o espaço para dúvida, o espaço para fraqueza, o espaço para questionamento, ele é muito bem-vindo, porque ele ajuda a gente a aprofundar um pouco mais, a ir um pouco mais fundo nesse iceberg, né? E não simplesmente dizer assim, isso é pecado e você não deve fazer. Não, isso é o certo, então você tem que fazer. Isso molda comportamento, mas não consegue trabalhar a fé no coração, né? Então a gente acredita que mais do que uma série de regras, uma lista do que pode e que não pode, é a provocação de pensar, por que não pode? Será que não pode mesmo?
Ou por que que deve? Será que deve mesmo? E a gente tem realmente tentado viver dessa forma, e você que talvez já caminhe um pouco mais com a gente, sabe, né, como a gente lida com algumas questões que talvez assim pareçam impositivas, mas para a gente não, a gente acredita que não deve ser imposto, não deve ser imposto, né? Você deve fazer se fizer sentido para você. Né, você deve não fazer se fizer sentido para você. Então, olha só que interessante como diz aqui no próprio versículo 19. Se quiseres e me ouvirdes. Né? E Jesus vai dizer em diversos momentos assim, puxa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem quiser ouvir, que ouça. Né? Então, a gente sabe que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então, se a coisa não faz sentido algum para você, tudo bem, você não faz. Simplesmente assim. Né? Eu me lembro uma vez, uma situação muitos anos atrás também, uma pessoa lá, ela dizia muitos palavrões na hora de se comunicar. E aí uma pessoa que caminhava junto com ela, né, dava dando estudo bíblico, falou assim, nossa, eu já falei, né, que assim, para ela parar de falar palavrão e tal, né. Aí eu falei assim, e ela disse o quê? Ela falou que acho que não é errado, né. Aí o que eu falo para ela então? Eu falei, fala para ela falar palavrão então, né? O que vai fazer? A gente vai oprimir a pessoa, se ela não entendeu, ela não entendeu, se ela não quer, porque no fundo, gente, a caminhada tem a ver com andar junto e juntos a gente, como ferro com ferro, afiando um ao outro para que a gente se torne melhor. Então, aqui na nossa igreja, a gente acredita que se você der espaço para conversar, a gente vai conversar, a gente vai se ajudar. Mas se a pessoa não quer, simplesmente moldar um comportamento não tem valor. Não tem valor, né? A gente não acredita que isso faça sentido. E aí, vamos ler um trecho lá no Evangelho de João, capítulo 6, e aí a gente vê na prática Jesus, né, lidando com isso, e enfim, Jesus, ele, em diversos momentos, ele fez perguntas, ele deixou as pessoas bem à vontade para ir e vir, né? E em João capítulo 6, vamos ler do versículo 66 a 69, aqui é o seguinte, tinha acontecido uma situação lá, né, que Jesus havia multiplicado pães e estava rolando algumas coisas, e aí o pessoal começou a seguir Jesus muito pela vibe, né, que ele estava fazendo umas coisas legais lá, mas vinha às vezes uns discursos que o pessoal estava achando meio duro, né, e já falando assim, cara, aí já não está tão legal seguir esse cara, né, porque enquanto estava ali no oba-oba da multiplicação, parecia mais legal, mas aí começou a apertar um pouco o cerco, e aí diz que uma galera já não estava mais afim de segui-lo, porque não estava afim de ouvir o que ele estava falando. Não estava afim de arrazoar sobre, pensar sobre. E sabe, gente, se a pessoa não está afim de ouvir, ela então não ouve. Né? E por que a gente vai ficar aqui gritando ou impondo ou sendo, né, uma polícia na vida da pessoa? Não, porque se a pessoa não tem a vontade mínima de pensar sobre, de refletir sobre as suas atitudes, ela não quer, né? E a gente respeita isso, não tem problema. E aí a gente vê aqui Jesus falando exatamente isso, cara, para os seus discípulos. E pensa, os discípulos eram os caras muito próximos de Jesus, era com quem Jesus estava investindo em quem Jesus estava investindo muito tempo, né? Eram os caras ali que tinham grandes responsabilidades. E aí, olha só, versículo 66 do capítulo 6 de João. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Tá? Esses não eram os discípulos lá, os 12, eram outros que seguiam lá também. Já falei, esse cara aí ficou ruim. Né? O cara começou a falar muita coisa, questionar muita coisa, está difícil demais, a gente não quer seguir mais esse cara. Então, perguntou Jesus aos 12, que eram os que estavam comprometidos com ele na caminhada. Olha que interessante. Porventura, quereis também vós outros se retirar? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha que legal. Então Jesus não constrangia as pessoas a permanecerem simplesmente porque tinha que permanecer ou porque em algum momento elas toparam ficar junto, né? Esse trecho me chama muito a atenção também. Jesus, uma galera começou a dar no pé, Jesus chama os caras e faz um questionamento, faz uma provocação. E vocês? Querem ir embora também? E olha que legal,
Aí o Simão Pedro diz, mas vamos para onde? E aí ele diz, nós temos visto e crido que você é o Santo de Deus. Ou seja, de dentro para fora. Ele estava na convivência com Jesus, vendo que fazia sentido para ele permanecer naquela caminhada. E é isso que a gente deseja aqui na nossa igreja. Que à medida que a gente caminhe juntos, à medida que a gente abre espaço para que façamos perguntas uns para os outros, a decisão de permanecer com Jesus e permanecer uns com os outros seja profundamente compreendida do coração para a ação, da essência para a ação, sabe? Você tem que querer, né? Essa que é a realidade, né? Então a gente sabe que às vezes as perguntas, os questionamentos, as provocações, elas são oprimidas porque pode debandar, né? Você fala assim, nem levanta essa questão, porque senão o pessoal não vai querer continuar, vai querer ir embora. E aqui a gente vê Jesus indo numa outra frente de ação, né? Ele diz assim, cara, vocês querem ir? E aí Pedro diz, não, nós vamos para onde, né? A gente acredita e por isso vamos ficar aqui. Então a gente acredita que um espaço de questionamento, de provocação, ele produz, ele vai cavando para a profundidade, sabe? E à medida que a gente vai se questionando, sendo questionado, a gente vai podendo compreender um pouco mais que no fundo, não tem para onde ir, né? Essa conclusão de Pedro, ela é muito legal. Ele diz assim, cara, mas vamos para onde, né? Se é aqui que tem as palavras da vida eterna. Então, isto tem a ver com o que a gente acredita como igreja, né? A ideia de ser provocativo. Então, nós desejamos e, né, graças a Deus, temos feito isso até esse momento e esperamos continuar fazendo, né? Que é não ter o rabo preso, sabe? E não ter medo de questionar ou ser questionado. A gente até estimula isso, a gente abre espaço para isso, né? E a gente quer dizer que se você tem dúvidas, você é extremamente bem-vindo aqui. As suas dúvidas, os seus questionamentos são extremamente bem-vindos, sabe? Então, é aquilo, sabe? Muitas vezes você tem dúvidas profundas, às vezes, sobre a sua relação com Deus, com Jesus, com a Bíblia. E tudo bem, né? Não tenha medo de dizê-las aqui, porque a gente acredita que, como diz uma música do Engenheiros do Havaí, né? Infinita Highway, a dúvida é o preço da pureza, né? Olha que bacana, né? E quanto mais dúvida a gente tem, talvez mais a gente vai conhecer de Jesus, né? Porque se a gente já sabe tudo, né? E enfim, aí tem uma historinha que eu me lembro, eu já contei acho que algumas vezes aqui, mas eu acho que ela tem bastante a ver com esse jeito que a gente acredita que é viver a igreja com espaço para questionamento, provocação e dúvidas. Uns anos atrás, né, eu tinha lá responsabilidade num grupo de jovens e um menino lendo a Bíblia, né? Ele lendo lá e ele me ligou. Ele estava assim muito aflito, né? E ele me ligou e falou assim: "Puxa, Renato, estou com uma dúvida aqui." Eu falei: "Pois não, né?" Ele diz assim: "Puxa, quando o bebê morre, né? O bebê que morre, ele vai para o céu?" Ele perguntou assim para mim, né? Ele falou, porque ele não teve oportunidade, né, de ouvir de Jesus, de tomar uma decisão e tal, né? Ele falou assim, o bebê vai para o céu? Aí eu respondi para ele, eu não sei, cara. Aí ele falou assim, como assim, cara? Eu falei, eu não sei, de verdade, assim, para onde o bebê vai, né? Eu falei assim, não sei. Aí ele falou, mas peraí, meu. Mas se Deus sabia que o bebê ia morrer bebê e não ia ter tido a oportunidade de ouvir a mensagem e por isso foi para o inferno, é sacanagem, não é? Eu falei, cara, parece muito a sacanagem, mano. Parece, né? Eu vou falar que parece uma sacanagem profunda, cara. Aí ele falou assim, nossa, mano, mas e aí? Eu falei, cara, é o seguinte. Eu falei, vamos pensar juntos. Eu falei, cara, é você ou eu que soprou o fôlego de vida no bebê e deu a ele a oportunidade dele viver e tal? Ou não? Eu falei, certo. Eu falei, é você,
caso ele seja salvo e vá para o céu, que proporcionou a ele essa oportunidade de ir para o céu? Não, também. Cara, é eu e você que vamos julgar ele para dizer se ele vai para lá ou para cá? Não, também. Eu falei, então, algo que me parece é um assunto que não nos diz respeito, né, cara? Eu falei assim, nós não tem muito a ver com isso aí não, cara. Então, assim, eu falei, cara, uma coisa eu sei, Deus é extremamente justo, extremamente amoroso. Eu não sei exatamente o que ele vai decidir, mas o que ele decidiu, eu confio que vai ser uma boa decisão, né? Eu falei, a gente pode ficar tranquilo nisso. Então, e ele falou assim, puxa, meu, é verdade, cara, é verdade. Então, sabe, gente, eu acho que às vezes a gente se depara com algumas questões em alguns momentos das nossas vidas que a gente vai duvidar de coisas que a gente já ouviu ou até diz que acredita. E tudo bem, né? A caminhada ela é com altos e baixos, mas quando a gente admite essa fraqueza, eu acho que é aí que a gente se fortalece uns com os outros, né? Então, nós aqui queremos acolher toda dúvida, fraqueza, questionamento, dar espaço para isso e entender que é dessa forma que Jesus tratou com os discípulos e entender que é dessa forma também que Deus gosta de nos tratar. Né? Venham, vamos pensar sobre isso, vamos refletir, né? Vamos questionar uns aos outros e vamos dar esse espaço para a dúvida, porque ela muitas vezes é extremamente positiva, ela alivia a tensão do coração e por aí vai. Então é isso, gente. A gente acredita que essa é uma forma de viver a fé com esta provocação constante que tem a ver com assumir a nossa incapacidade de saber todas as coisas e acolher a fraqueza e a dúvida do outro com extremo respeito e carinho, tá? Então, a nossa igreja, ela é provocativa e você é muito bem-vindo para fazer parte desta provocação. E que Deus nos conceda a graça de ir e arrazoar com Ele e não simplesmente seguir um comportamento que o cansa, assim como o pessoal lá em Isaías. Amém?